Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor para todos vocês. É com muita alegria que eu estou gravando aqui esse pequeno vídeo, até porque não tenho assim, esse costume, acho bonito quem faz, mas eu prefiro falar assim, de forma mais pessoal, não costumo postar vídeos, fotos, porque não é o meu perfil. Quem faz eu acho bonito, mas eu não tenho essas ideias. Mas agora eu senti necessidade de gravar esse vídeo para estar ministrando para os nossos corações uma palavra de ânimo, até porque hoje seria o dia da reunião das irmãs do ciclo de oração e pela razão dos acontecimentos nós estamos separados fisicamente, mas eu tenho certeza de que no horário que as irmãs estão acostumadas a se reunir, estarão orando e clamando a Deus. E aí Deus colocou no meu coração para falar, e claro, em cima do tema de São Mateus capítulo 24, versículo 7, que na verdade é o tema atual do momento, que está escrito da seguinte forma: Mateus capítulo 24, e o versículo de número 7, que diz assim, a Bíblia diz assim: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então este é o versículo que nós escolhemos para a nossa consideração, fazendo até uma rápida observação, pegando esse versículo isolado, a palavra peste, em parte, devido à epidemia que assola o mundo. Aí nós pegamos aqui essa palavra, e no dicionário bíblico, elas têm o mesmo sentido de doença febril, epidemia que causa uma grande mortandade. No dicionário português, tem o mesmo sentido a palavra doença contagiosa, epidemia com grande mortandade. Então, essa é a interpretação dessa palavra no dicionário bíblico e português também. E quando pegamos aqui este texto, nós encontramos Jesus no capítulo 21, no capítulo anterior, Jesus chegando perto de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Ele manda que os seus discípulos fossem a uma aldeia que estava bem próxima, buscar uma jumenta, porque a sua intenção era entrar em Jerusalém, onde a Bíblia diz no versículo 12, capítulo 21, que ele foi, no versículo anteriores, que ele foi aclamado como rei, e no versículo 12, ele caminha em direção ao templo, onde ele faz uma grande limpeza, onde a Bíblia diz que ele pegou um azurrague e ele espalhou os cambistas, enfim, fez uma limpeza no templo, dizendo que a sua casa seria chamada casa de oração. Ali nós vemos uma purificação do templo. Caminhando do capítulo 21 ao capítulo 23, nós encontramos Jesus no Evangelho de São Mateus, é claro, discutindo com os fariseus, falando por parábolas, eles chamando a atenção da forma de vida que eles levavam quando eles ensinavam, mas na verdade não viviam o que ensinavam. Quando chegamos no capítulo 24, onde está o versículo que nós pegamos para nossa consideração, Jesus chegando ao templo, aí encerrando ali o seu diálogo, o seu discurso, a Bíblia diz que ele sai do templo e os seus discípulos então começam a lhe mostrar a estrutura do templo. Foi quando ele disse, Marco disse pedras bonitas, enfim, Lucas usa uma expressão um pouco diferente também, mas no mesmo sentido de estrutura, e já disse da seguinte forma, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E a verdade é que eles caminham agora para o Monte das Oliveiras, e chegando ali, os seus discípulos em particular lhe perguntam como seriam os sinais do fim do mundo. E aí nós percebemos que Jesus, ele revela coisas profundas, tremendas, futuras, trazendo uma mensagem escatológica para os seus discípulos, que lhe
ele mesmo lhe dá informações de forma particular. E no versículo de número 4 do capítulo 24, Jesus já começa dizendo para os seus discípulos: acautelai-vos, quer dizer, tivessem cautela. Cautela com quem ou com o quê? Com os falsos ungidos, com os falsos profetas, que a Bíblia diz que viriam sobre as ovelhas, né? Como o próprio Jesus disse, com aparência de ovelhas, mas são verdadeiros lobos devoradores. E esses falsos ungidos, eles surgem com palavras persuasivas, com palavras de engano, conseguem usar palavras tão enfeitadas, tão coloridas, que Jesus disse que, se possível fosse, enganaria teus escolhidos. E o próprio Jesus disse que muitos seriam enganados por eles. Mas nós, meus irmãos, não nos deixamos enganar. Nessa crise mundial, nunca vista, pelo menos aqui no Brasil, em que pela primeira vez todas as igrejas foram fechadas, tanto evangélicas, católicas, enfim, de uma forma geral, as igrejas se encontram fechadas. Estamos diante de um mundo com medo e com incerteza do amanhã, diante desta ameaça invisível. E aí, olhando esses acontecimentos, nós vemos aí o princípio das dores. Então, este é o momento da igreja, porque na verdade a igreja, ela conhece a arma mais poderosa da terra, que é a oração. E nós somos a igreja de Cristo. Jesus disse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 18, quando ele teve aquele diálogo com os seus discípulos, ele faz uma pergunta dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a Bíblia diz que eles responderam: onde diz que tu és o profeta Jeremias, ou Elias, enfim, respostas evasivas. Mas Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente como porta-voz do discípulo e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde dizendo: disseste bem, Simão Bajonas, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Enfim, meus queridos irmãos, as religiões que estão à nossa volta enxergam Cristo como um profeta, colocando no mesmo patamar dos homens aqui da terra, mas nós sabemos que ele é o Cristo, o Deus forte, o Deus todo-poderoso. E ele disse, em uma das suas expressões, nos incentivando a confiar no seu nome, no seu poder, na sua autoridade, quando ele disse no Evangelho de São João, que tudo o que nós pedimos na oração, no nome dele crendo, nós receberemos. Somente vocês, igreja, somente vocês, círculo de oração, somente nós, povo de Deus, sabemos o que Deus pode fazer através da oração. Desde o princípio das Escrituras até o final das Escrituras, nós vemos milagres tremendos acontecendo através do poder da oração. Deus faz coisas tremendas através da sua oração. Quando observamos o que a Bíblia diz, nós temos um sem número de situações e acontecimentos que revelam o poder deste Deus que responde à oração do seu povo. Vamos aqui, pelo menos no Novo Testamento, resumindo aqui a nossa rápida mensagem, no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. O que é que nós encontramos ali? Nós encontramos Jesus manifestando o seu poder sobre a natureza. Quando, na travessia daquele lago, a Bíblia diz que Jesus deitou na popa do barco e adormeceu, e de repente começa uma tempestade muito grande e muito forte, de forma que os discípulos pensaram que iriam perecer. Quando eles perceberam a ameaça de morte que estava à sua volta,
as águas entrando para dentro do barco, o vento sacudindo o barco onde eles estavam. A Bíblia diz que eles clamaram a Jesus dizendo: Mestre, não te dá que nós estamos perecendo. E Jesus se levanta tranquilamente, volta-se para o seu discípulo e diz: Ó homens de pequena fé. E com o poder da sua palavra, ele disse: acalma-te vento, acalma-te tempestade, e tudo se fez bonança. Esse é o teu Cristo, esse é o nosso Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vocês encontram ali a perseguição de Herodes contra a igreja do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Herodes consegue tirar a vida de Tiago, onde ele foi transpassado por uma espada. E vendo que isto havia agradado aos judeus, ele então lançou Pedro na prisão com a intenção de matá-lo no dia da Páscoa. Mas a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, Tiago morto debaixo da vontade permissiva de Deus. Mas com Pedro, Deus ainda tinha um propósito sobre a sua vida aqui na terra. E a Bíblia vai nos dizer então que Pedro estava na prisão, guardado por 16 soldados, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o resultado da oração da igreja é que a Bíblia diz que de repente aparece um anjo naquele cárcere, bate na garra de Pedro e diz: Pedro, veste a sua capa, calça a tua sandália e me segue. E diz a Bíblia que Pedro se levanta, a porta se abre sem intervenção de mãos humanas, e ele atravessa os 16 soldados, e de repente Pedro estava livre da prisão. Resultado do poder da oração. Atos capítulo 16, versículo 25, texto bem conhecido que todos nós conhecemos também. Quando Paulo e Silas foi lançado na prisão, depois de serem açoitados, depois de serem massacrados pelos seus perseguidores e algozes, diz a Bíblia que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos de louvores a Deus. E o resultado desta oração, deste louvor de adoração, é que acontece um terremoto muito forte. E os alicerces daquele cárcere foram sacudidos e todas as portas foram abertas. Isto quer dizer então que além de Deus, através do poder da oração, abrir portas sem intervenção de mãos humanas. No versículo 30 e 31, quando o carcereiro percebe que havia perdido os seus prisioneiros, ele tenta tirar a sua própria vida, e Paulo e Silas gritam numa só voz dizendo: não faça tal coisa, porque todos aqui estamos. E ele pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sendo assim então, meus irmãos e minhas irmãs, círculo de oração que se reúne nesta noite, separado fisicamente, mas unido no seu propósito, numa só fé. Nós vamos orar e vamos crer que Deus não perde o controle da situação. O poder está nas mãos dele. Deus é soberano e nada passa despercebido aos teus olhos. Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo, e nesse exato momento Ele está vendo a nossa necessidade. Então eu quero que você ore comigo agora, senhor, a senhora, aí na sua casa. Quando você estiver dando uma olhadinha nesse vídeo, eu vou fazer uma oração aqui em nosso favor, em favor da nossa igreja de São João do Oriente, em favor da nossa cidade de São João do Oriente, das nossas autoridades, enfim, do Brasil e mundo. Estamos enfrentando esta grande crise, mas depois desta crise, nós vamos ver o que Deus vai fazer acontecer. Eu estou, pelos olhos da fé, enxergando uma multidão de pessoas entendendo que Deus não dorme e, de repente, aceitando a Ele como Salvador. Ore comigo. Senhor Deus, agradeço ao Senhor pela vida da tua igreja aqui em São João do Oriente. Ó Deus, agradeço ao Senhor pelo ciclo de oração, que estão todas as quartas-feiras reunidas para estar clamando ao Senhor em oração. Ó Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em favor de todas as famílias, em favor do teu povo, em favor da tua igreja, em favor dos moradores aqui desta cidade, em favor das nossas autoridades do Brasil e mundo, Senhor, que o Senhor venha cobrir-nos com teu sangue. Ó Deus, que o Senhor faça confirmar a tua palavra sobre as nossas vidas,
quando o Senhor disse que praga alguma chegaria na nossa casa. Ó Deus, que o Senhor continue nos protegendo com o poder do teu sangue. E que o Senhor venha continuar guardando a tua igreja aqui na terra, Senhor. E que o Senhor possa, ó Deus, fazer dessa situação, deste terror que estamos enfrentando, ser transformado em muita bênção, em muita vitória para o teu povo e para a tua igreja. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.